Oi gente, meu nome é Giovanni Luciano de Oliveira, sou estudante de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e eu vou falar um pouquinho para vocês de micorrizas arbusculares e metais pesados. As micorrizas têm grande importância ecológica, visto que essas associações constituem regra na natureza. A capacidade das plantas em estabelecer simbiose com os fungos micorrízicos surgiu há cerca de 400 milhões de anos, quando iniciaram o processo de colonização do ambiente terrestre. As maneiras pelas quais os metais pesados atingem o solo são as mais variadas, indo desde sua ocorrência natural no material de origem até sua introdução via atividade agrícola, mineração, indústrias ou atividade urbana. O uso de fontes alternativas de micronutrientes como lodos de tratamentos biológicos, composto de lixo urbano e alguns resíduos industriais pode contribuir para a disseminação de metais indesejáveis ou mesmo de micronutrientes em doses excessivas. Resultados de pesquisas indicam que a presença dos fungos micorrízicos arbusculares ou FMAs em ambientes contaminados por metais pode levar à atenuação dos sintomas de toxicidade ou mesmo reduzir sua absorção excessiva pelas plantas. Assim, os fungos micorrízicos podem auxiliar no estabelecimento de plantas num ambiente desfavorável, abrindo as perspectivas de seu emprego na recuperação de áreas degradadas e contaminadas por metais em programa de fitorremediação ou fitoestabilização. A toxicidade dos metais depende de sua biodisponibilidade, definida como a capacidade de serem transferidos de um desses compartimentos do solo para um organismo vivo. No caso dos FMAs, um efeito direto do excesso de metais é a inibição da germinação dos esporos e do desenvolvimento inicial das hifas fúngicas, o que pode atrasar ou suprimir a formação da micorriza. Um dos fatores edáficos que mais afetam a disponibilidade dos metais no solo é o pH. Valores de pH menores que 5 estão associados ao aumento da disponibilidade de muitos metais, o que pode resultar em efeitos deletéricos tanto para o fungo micorrízico arbuscular quanto para o seu hospedeiro. Entretanto, o sucesso de estabelecimento de plantas em solos ácidos varia com o isolado de FMA a ela associado e com o pH do solo, o que indica a adaptação dos isolados desse FMA às diferentes condições edáficas. A tolerância do fungo micorrízico arbuscular a metais em alguns casos não é metal específica. As diferentes espécies do fungo micorrízico arbuscular não são afetadas igualmente pela presença de metais. É preciso ressaltar que o fato de os esporos apresentarem tolerância a metais em condições axênicas não reflete necessariamente o que pode ocorrer nas condições naturais, frente à complexidade de fatores que influenciam no processo de germinação dos esporos, crescimento micelial e eficiência da interação. Os exudados radiculares também podem ter papel protetor contra o excesso de metais sobre fungos micorrízicos. Os efeitos dos FMA sobre a atenuação da toxicidade causada pelo excesso de metais em plantas nem sempre são claros. Sob alta disponibilidade, alguns resultados indicaram que houve redução da concentração de metais na parte aérea das plantas micorrizadas, enquanto que outros indicaram o contrário. O micelo externo dos FMAs pode transportar cádmio do solo para as raízes, mas a transferência para a parte aérea é restringida, fato atribuído à imobilização do metal pela biomassa fúngica nas raízes.
A presença de micorriza reduz as concentrações de zinco, cádmio e manganês, quando as concentrações desses metais no solo são altas, e aumenta quando as plantas micorrizadas forem cultivadas em condições de baixa disponibilidade, concluindo-se que maior ou menor absorção de metais pelas plantas micorrizadas depende dos teores disponíveis inicialmente. O funcionamento da simbiose, no que se refere à proteção do hospedeiro contra excesso de metais pelos FMAs, depende, dentre outros fatores, da interação fungo-planta e da interação desses com o ambiente. A presença do FMA pode funcionar como um atenuador dos efeitos da disponibilidade de metais tanto em altos quanto em baixos teores, como no caso do manganês, ferro, zinco e cobre, os quais são um nutriente de plantas, mas que em excesso podem levar à toxicidade. Os mecanismos que regulam a disponibilidade e a absorção de ferro e manganês nas plantas micorrizadas são distintos, mas há o envolvimento da comunidade microbiana. Um dos fatores que influenciam a disponibilidade de manganês é a produção microbiana de ligantes orgânicos em solo esterilizado. Não há produção microbiana de ligantes orgânicos e a disponibilidade de manganês aumenta. Quando a comunidade microbiana é restabelecida, a produção de ligantes causa a diminuição da disponibilidade do manganês, além da diminuição da disponibilidade de metais por proteção de quelantes orgânicos. A atividade microbiana também pode alterar sua disponibilidade por atuar no estado de oxidação dos metais. Nas 2 últimas décadas, maiores atenções foram voltadas para a recuperação de áreas degradadas e contaminadas, principalmente por força da opinião pública e movimentos ambientalistas. Dentre os métodos empregados na recuperação de áreas degradadas pelo excesso de metais está a fitoestabilização. Esse método visa restabelecer a vegetação com a finalidade de reduzir ou eliminar a biodisponibilidade de metais, diminuir as erosões hídricas e eólicas e melhorar a qualidade do solo pela maior parte de matéria orgânica e reduzir ainda a lixiviação de metais. A simbiose micorrízica pode auxiliar a revegetação de áreas por aumentar a capacidade das plantas em absorver nutrientes e água, aumentando o índice de sobrevivência das mudas utilizadas. A presença de micorriza favorece a estabilidade dos agregados do solo, pela ação das hifas externas e por estimular a produção de isopolissacarídeos pela maior atividade microbiana, que por sua vez também atuam na estabilidade de agregados, tornando o solo mais resistente à erosão eólica e hídrica. O uso de leguminosas nodulantes na estabilização de áreas degradadas é vantajoso, pois funciona como fonte de nitrogênio. Além disso, existe o efeito sinergético entre a micorrização e a fixação biológica de nitrogênio, em que as plantas micorrizadas são mais eficientes em fixar nitrogênio devido ao seu melhor estado nutricional quanto ao fósforo e demais nutrientes. A eliminação da prática da micorrização com FMA em extensas áreas é a dificuldade de obtenção de grandes quantidades de inóculo, pelo fato de que o fungo micorrizo arbuscular não se reproduz sem a presença de um hospedeiro vivo. Em programas de revegetação que empreguem espécies arbustivas e arbóreas, a produção de mudas em viveiro facilita a prática da micorrização. Essas plantas, quando transplantadas para o local de interesse, vão servir como fonte de inóculo para outras plantas, favorecendo o estabelecimento de espécies micotróficas e, consequentemente, a cobertura vegetal e a estabilização da área. A fitoestabilização é uma solução temporária, uma vez que os metais não são eliminados e o risco de sua mobilização da rizosfera e transferência das plantas aos animais permanece. Por tal razão, as plantas utilizadas nessa estratégia deveriam ser capazes de imobilizar os metais em suas raízes, com a baixa translocação para a parte aérea, fato geralmente observado em plantas micorrízas.
O efeito de fungos micorrízicos arbusculares como ferramenta nos procedimentos de revegetação de áreas degradadas e contaminadas por metais necessita mais pesquisas para melhor entender os mecanismos de proteção das plantas contra a toxicidade de metais, especificidade do hospedeiro e sua competitividade no ambiente que for utilizado. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês e até a próxima. Oi, gente, meu nome é Giovanni Luciano de Oliveira, eu sou estudante do Instituto... Oi, gente, meu nome é Giovanni Luciano de Oliveira, eu sou estudante do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Não, as micorrízas têm...